Depois que houve a queda do homem, o pecado, o diabo tentou paralisar muitas pessoas, oprimindo, tentando destruir, fazer com que pessoas se tornassem passivos, apáticos, abatidos, maus, por muitos motivos. E o tema da minha palavra é sobre a intimidação. Fala assim, intimidação. E o diabo, ele trabalha dessa forma, intimidando as pessoas, constantemente. E todas as vezes que o diabo intimida alguém, essas pessoas são paralisadas, elas são abatidas, elas perdem o foco. E isso não é o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é que cresçamos, possamos avançar, desfrutar de uma vida plena, viver uma vida extraordinária em Cristo Jesus. Mas às vezes nós não estamos vivendo isso por conta dessa intimidação. E eu vou citar para você uma história de algumas pessoas que, por isso que eu falei que às vezes você não conhece, eu vou falar, que a história está em Esdras, mas também está em outros livros aqui, como Ageu, como Zacarias. E eu vou falar sobre a história de dois homens chamados Zorobabel e Josué, que também é citado como Jesua, que é tipo o sinônimo de Jesus. Mas se eu falar Josué, alguns momentos que vai estar no livro de Ageu, é o mesmo que é Jesua, que é Jesua também pode falar, que está no livro de Esdras. E eu vou falar como que o diabo, vou te mostrar aqui através dessa história, como que o diabo intimidou essas pessoas para que algo tão poderoso foi paralisado. Através do quê? Como que ele trabalhou? Qual que foi a raiz dessa intimidação? Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes, tem um cenário muito gigantesco que eu não consigo contar por conta do tempo. Perante Reum, Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois a obra da casa de Deus, a qual estavam em Jerusalém, e isso até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Existe um cenário aqui, onde foi estipulado uma obra de Deus, algo tão poderoso que Deus estava fazendo através de grandes homens de um reinado ali, para construir uma cidade, e algo estava em construção, estava em andamento, e de repente, a Bíblia diz que através de uma carta, foi paralisada completamente a obra. Homens chegaram com a carta de forma armada, e trazendo calúnias, mentiras, cessou imediatamente a obra da casa de Deus. Então nós estamos falando aqui que algo de Deus foi paralisado, por conta de uma calúnia, de algo que aparentemente é natural, uma calúnia, uma carta que foi enviada para poder paralisar, e paralisou. E esse tempo, mais ou menos, que ocorreu isso, foi em uma média de 15 anos. Então a obra de Deus foi parada por 15 anos, por conta de algo que aparentemente era natural. Mas você vai entender um pouco mais quando eu for falando aqui na palavra, que não foi algo natural. Muitas das vezes nas nossas vidas a gente fica procurando algumas coisas, e a gente olha para o lado e a gente fala, nossa, aconteceu isso, e a gente acha que é natural. Aí o fulano saiu da célula, fulano aqui abandonou a célula, muitos casos, o líder de célula abandonou a célula, não, foi natural, é porque ele estava mal, estava carnal, mas não, existe investimento por trás de algo que é espiritual. Fulano perdeu o emprego, aparentemente é natural, mas é espiritual. Aconteceu algo, eu não consegui passar nisso aqui, numa prova, no vestibular, uma entrevista de emprego, eu não consegui tirar a habilitação. Tudo envolve coisas que são espirituais, que são mais profundas. Por isso eu quero te convidar a você entender que o mundo espiritual ele é real, e você precisa estar alerta, não é para ficar andando com medo, mas precisa entender que existem alguns reflexos na nossa vida, que está acontecendo, que às vezes a gente olha isso e acha que é natural, mas não é, é espiritual. Você vai entender melhor a partir do momento que eu for falando aqui sobre essa história. Só que o que aconteceu? A obra paralisou nesse momento. Aí Deus vai e levanta dois profetas chamados Ageu e Zacarias. E a Bíblia cita exatamente como eles exortou essas pessoas, como eles foram usados por Deus para motivar e encorajar essas pessoas que tinham parado a dar continuidade. E eu estou aqui hoje, eu quero te dizer, eu estou aqui como um profeta para te abençoar, para te encorajar. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando você vem para um culto, quando você vem para um culto de sábado, de domingo, uma conferência, uma reunião de célula, um discipulado, você precisa entender que tem alguém ali, ou com microfone ou não, que essa pessoa está sendo usada por Deus para te encorajar, porque às vezes a sua semana sim, vai ser triste, vai ter derrotas, lutas, circunstâncias contrárias, e você vai ficar abalado às vezes. Só que você não pode desistir de estar nesse ambiente como esse.
Por isso eu te encorajo a você sempre se encher da palavra, que é o ponto que eu vou chegar aqui para você. Olha o que a Bíblia diz em Esdras, capítulo 5, do 1 ao 2. Depois eu passo o esboço para vocês. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito Santo estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Seitiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles, os referidos profetas de Deus que o ajudavam. Então, a obra foi paralisada por algo que aparentemente era natural. Aparentemente. Aí Deus levanta agora 2 profetas, e esses profetas profetizam sobre a vida de Zorobabel e Jesua. E aí algo começa a acontecer aqui. E aí as pessoas começam a ficar encorajadas e começam a dar continuidade na obra que tinham paralisadas. Mas por que essas pessoas foram despertadas para dar continuidade na obra que foi paralisada? Aqui é um dos pontos que eu quero chegar na palavra. É o fato deles fazerem o quê? Encorajar através da palavra. Então todas as vezes que um culto, alguém ministra para você, uma palavra aqui, o púlpito aqui, não é lugar de acabar com a vida das pessoas, de acusar as pessoas. O meu papel aqui como pastor é ser um profeta, e não um profeta de ficar exortando, caçando pecador, você pecou. Não, eu estou aqui para te encorajar, para que você desfrute de uma semana poderosa. Sim, que a palavra perpetue por muitos anos a sua vida, que marque o seu coração. Essa palavra é uma realidade para a minha vida, isso eu guardo para mim também. Eu estou ministrando para você, para te encorajar. Então eles foram despertados a dar continuidade em algo que foi paralisado por uma causa aparentemente natural, que o diabo tinha colocado a mão ali, e eles foram despertados a dar continuidade. Por quê? Por conta de uma palavra. Então você precisa entender o princípio da palavra aqui. Quando algo é ministrado no seu coração, a palavra da graça, é claro, o evangelho, ele tem que te despertar dentro de você sonhos, visões, ânimo, ser revigorado, sair de um culto e desejar sim ganhar os seus pais para Cristo, viver o extraordinário de Deus, desfrutar da graça em todas as áreas, prosperar, avançar, multiplicar a célula, crescer, batizar pessoas, tudo que você colocar nas mãos vai prosperar. Por quê? Porque esse é o objetivo. Então a palavra no culto para te despertar. E às vezes você chegou aqui no culto talvez desanimado, desapontado, amargurado, situações difíceis que você pode ter passado. Eu não conheço a sua vida, mas sim, todos nós passamos por isso. E ok, eu te entendo. Só você não pode sair desse culto da mesma forma com que você entrou. Ah, mas pastor, eu cheguei motivado. Então você vai sair 10 vezes mais motivado, tá entendendo? Para viver o que Deus tem para você. Amém, irmãos? Então, a palavra tem que ter esse poder de te inspirar, de você sair daqui vivo, querendo ganhar, conquistar essa geração, batizar pessoas, prosperar, avançar a maneira de Deus, porque é o que Deus tem para você, amém? Então, tem um despertamento espiritual, por conta de uma palavra que é liberada, e Deus usou a vida de Ageu e Zacarias, para tocar na vida de Zorobabel e Jesua. E agora eu quero apontar para você aqui, esses 2 homens, Zorobabel, e vou falar Josué aqui para você entender melhor, mais rápido. Zorobabel e Josué, eles eram, um era governador, Zorobabel ele era governador de Judá, e como governador ele representa um líder natural aqui, não leva para a vertente de ser líder de célula não, ele era um governador, aponta para um líder que era natural. Já Josué era um sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, ele que representa o líder espiritual. Só que esses 2 homens, que estavam no comando ali desse reinado, e onde foi paralisada a obra, os 2 foram intimidados por Satanás. E aonde eu vou chegar ao ponto aqui para te mostrar que tipo de intimidação que o diabo fez com o líder natural e com o líder espiritual, que aí você leva para a sua vida. Isso você pode sim encaixar no seu ministério, na liderança da sua célula, seja kids, seja jovens. Você pode também encaixar na sua vida financeira, na sua vida pessoal, familiar, não importa. Você vai entender e compreender no final. E aí, a Bíblia aponta sobre isso, e eu quero mostrar esse real motivo da intimidação do diabo, qual que é o reflexo disso. Em Esdras 6,14 a Bíblia diz: os anciãos dos judeus iam edificando, isso depois da profecia, iam edificando e prosperando em virtude, a obra que estava parada, eles foram despertados, agora estão edificando e prosperando em virtude dos que profetizaram, que são os profetas Ageu e Zacarias. Então, depois do despertamento, eles prosperaram, começaram a crescer, e a obra não foi concluída, mas algo já tinha acontecido. E aí o que acontece, irmãos?
primeiro ponto que eu quero mostrar aqui para você é intimidação, que tem muito a ver comigo e com você. O primeiro tipo de intimidação com que o diabo trabalha em nossas vidas é a intimidação através da acusação e da condenação. Presta muita atenção aqui que eu vou te falar. Isso é muito sério. Isso é um dos pontos cruciais do Evangelho. Quando nós, jovens, você tem uma história já escrita, já tem um tempo de vivência, seja casado, solteiro, namorando, na corte, não importa qual que é o seu tempo de vida hoje que você está. Se tem filho, se não tem, presta muita atenção. Todas as vezes que nós aceitamos uma acusação e uma condenação do diabo por alguma coisa que alguém falou, ou alguma coisa que você ouviu, ou você ouviu mesmo a própria voz do diabo, e nós aceitamos essa condenação para nós mesmos, automaticamente nós aniquilamos a obra do Calvário, e aí nós saímos debaixo da posição do favor, saímos debaixo da posição do lugar de descanso, de lugar de desfrute, do lugar de leveza, do lugar onde todas as coisas acontecem, prosperam, crescem, frutificam. Mas por como isso? A obra paralisou por conta disso, uma intimidação através de uma acusação. E você vai entender melhor o que aconteceu exatamente com Jesua. Olha o que a Bíblia diz em Ageu, do 4 ao 9. Presta muita atenção aqui. Ageu, ele é um líder mais pragmático também. Ele é um profeta mais pragmático. E é prático no negócio. A profecia dele, a forma com que ele falou com as pessoas, como ele trouxe a profecia, é muito assim. Ele viu o cenário, analisou o cenário, profetizou e todo mundo fez um compromisso com ele para poder fazer as coisas acontecerem de volta. Olha como é que foi a profecia dele. Acaso é tempo de morar vós em casas apaineladas? O significado dessa casa apainelada? Uma casa que é bem organizada, que tem um painel na frente, ela é bem vista por toda a vizinhança. E ele está perguntando, ele está exortando as pessoas. É caso agora de você morar numa casa apainelada, toda bonitinha, organizada, enquanto a casa de Deus está em ruínas? Olha que assim pontual, mas foi preciso, cirúrgico. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Vocês têm semeado muito, mas recolhido pouco. Comei, mas nunca chega a fartar-vos. Bebeis, mas nunca estar saciados. Vestivos, mas ninguém se aquece. E os que recebem salário, recebem e é como se colocasse dinheiro no bolso, o bolso estivesse furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então aqui está uma direção. O primeiro profeta é usado por Deus, desperta as pessoas através de uma direção. O que ele está querendo dizer? Sua casa está bonitinha, está tudo organizado, está tudo fluindo, mas a casa de Deus está em ruína, está destruído. É tempo de nós termos um compromisso com a casa de Deus. Entende o que eu estou falando com o cenário? Eu não estou falando que vocês são descompromissados com a obra não, viu, irmãos? Estou falando da orientação de Ageu. E ele fala, e quando ele fala, ele é usado por Deus, ele tem boca de Deus, fala através do Espírito Santo, e aí as pessoas fazem o quê? Se comprometem com ele, e vão embora, vão resolver o negócio. Vão resolver, restaurar a casa, trabalhar, fazer. Ele foi usado por Deus. E aqui ele começa a fazer as coisas, conduzir, só que aí depois vem Zacarias e profetiza. Só que Zacarias era um homem, não era tão pragmático, mas ele era homem de Deus, só que ele era mais profundão assim, era o cara da visão. E aí Deus revelou com ele através de uma visão. Olha o que Deus revelou para ele. Olha o que acontece aqui, em Zacarias 3. Deus mostrou, ele falando com o sacerdote, com o sumo sacerdote. Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante de um anjo do Senhor. Olha só a cena. Josué estava diante do anjo do Senhor. E Satanás, em outras versões da Bíblia diz, o acusador, estava do outro lado, para opor-se contra ele, para paralisá-lo, para acusá-lo. Mas, a Bíblia diz, o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende agora, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende agora. Não é esse profeta escolhido por Deus que começa a falar muitas coisas. Aí ele fala: ora, Josué estava trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Então presta muita atenção aqui agora. Olha o ponto que eu quis chegar aqui para você, através da intimidação, através da acusação. O profeta teve uma visão, Zacarias teve uma visão que
Josué estava completamente com as vestes sujas, imunda. E o sumo sacerdote não deveria estar dessa forma. E a Bíblia diz que estava aqui Josué, e de um lado esquerdo o anjo, e do outro lado direito o acusador. O acusador estava fazendo o que imediatamente naquele lugar? Acusando. Mas o que acontece? Aí Deus entra na história e começa a repreender a Satanás. Destruir as mentiras de Satanás contra Josué. Então Satanás paralisou a obra lá atrás, por conta de uma acusação, de condenação. O que isso significa? Que eu e você, todas as vezes que nós vivemos acusados, condenados, nós saímos debaixo do favor. E se saímos debaixo da posição de favor de Deus, não prospera, não cresce, não frutifica, tudo se torna pesado, é muito complicado. É como se eu estivesse dando mais poder para a mentira do diabo do que para a obra do Calvário. Quando eu decido ficar acusado e condenado por algo que eu fiz, eu estou dando valor àquilo que o diabo fala. Agora, sabe que acontece aqui? O diabo, muitas das vezes, ele vai te acusar por aquilo que você nem fez. Aliás, ele é o pai da mentira. Vocês concordam com isso comigo? Mas também, o diabo vai te acusar por aquilo que você fez. Só tem uma coisa aqui agora. Se você fez e o diabo te acusar, qual que é a posição que você fica? Porque aqui entra, de fato, se você dá mais valor para a acusação e condenação ou para a obra do Calvário. Então presta muita atenção. Se eu não fiz, o diabo falou que eu fiz, mentiu, falou e eu acreditei, é muito ruim. Mas agora, se eu fiz mesmo e o diabo está falando que eu fiz e me acusando por aquilo que eu fiz, você precisa agora sair de uma posição que é de acusação e entrar na posição na onde você está de fato. Porque você viu que o Zacarias viu na visão? Ele realmente viu Josué com as vestes sujas. Mas olha o que a Bíblia diz, logo em seguida disso. Tomou esta palavra e disse aos que estavam diante de Josué, na visão: tira-lhes as vestes sujas. A Josué ele disse: eis que eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e eu vestirei você com finos trajes. E disse: ponha-lhe nele um turbante limpo sobre a cabeça. E puseram-se, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Então algo aconteceu. Josué estava num lugar, numa posição, o anjo de Deus estava aqui, Satanás estava aqui, o acusando. Por que Satanás estava acusando? Porque era fato, verdade, ele estava sujo. Mas o diabo começou a falar, aí Deus entra na história. Deus falou o quê? Ele está sim, com roupas sujas, mas eu estou aqui para definir. As roupas dele não definem ele. Aqui estão novas roupas sobre ele. Eu coloco roupas novas sobre a vida dele. Eu coloco um turbante sobre a cabeça dele. Nesse turbante no Velho Testamento estava escrito numa placa, escrito santidade ao Senhor. A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Mas quando você vê essa cena, o que aconteceu nesse final? O acusador não tem mais espaço sobre a vida de Josué. Por quê? Porque o próprio Deus trocou as vestes deles e colocou um turbante na cabeça dele, definindo quem é de verdade esse Josué. Mas qual que é o problema? Nós não estamos mais no Velho Testamento. Você não precisa que alguém chegue em você e fale: ei, está aqui uma roupa nova para você. Sabe por quê? Porque lá na cruz do Calvário, tudo que era seu foi para Cristo, e tudo que é de Cristo foi para você. Você já está com novas vestes, você já é limpo, já está com as vestes alvo mais que a neve, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Por isso que você não deve aceitar nenhum tipo de acusação. Eu quero te dizer, talvez se existe alguma área na sua vida que você está com medo, você está paralisado, você está abatido, e às vezes foi porque alguém te acusou. Eu quero te dizer, ninguém tem poder de falar algo sobre a sua vida e definir o que você é. E eu vou te falar, às vezes foi um pastor, às vezes foi um obreiro, às vezes foi um líder, foi um discipulador, foi um obreiro, às vezes foi eu. Se um dia eu falei uma palavra para você que te acusou, retira! Eu não sou maior que a palavra de Deus. Ninguém pode ter direcionado a palavra sobre você e te trazer um peso de acusação, de condenação. Deus, quando quer usar pessoas, quando quer te abençoar, Ele usa pessoas, mas o diabo também faz a mesma coisa. Eu quero te dizer, se alguém um dia te magoou, te frustrou, te colocou um peso de acusação, de condenação, porque você fez alguma coisa, eu estou aqui para te abençoar e de te dizer, você é livre de toda acusação, toda condenação, você está autorizado a crescer, a avançar e a prosperar. Diga glória a Deus por isso. E se o diabo insistir te acusando,
mentindo e falando que sim, você não fez isso, mesmo você não fazendo, retire. E se você fez, seja liberto hoje. Você não está mais debaixo do jugo do pecado, da acusação do diabo. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Se eu estou em Cristo, não há mais condenação sobre a minha vida, não há. Você precisa viver debaixo dessa revelação. Não precisa esperar com que um anjo ou alguém tenha uma visão que você tem roupas novas. Você já está vestido de Cristo Jesus. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga glória a Deus por isso. Mas eu quero te dizer, quantas pessoas olham para a sua conta bancária, você que é jovem, olha para a sua conta bancária e você vê o cenário, você fala, está vermelho, está quase vermelho, aí você faz o quê? Você entra numa condenação porque você fez errado, você não foi um mordomo fiel, tudo bem, às vezes você errou mesmo, você não poupou como deveria poupar, você fez errado, talvez um mês você não deu dízimo, outro você deu, naquele mês você comeu bola, não pagou aquele negócio, fez um monte de coisa de mau caráter, esquisita, feia, terrível, e daí? Teve uma menina que chegou aqui no culto de adolescente, deixa eu ver se ela não está aqui, não está não. Aí, ela pegou e falou assim, pastor, fala para essa menina que eu cuido aqui, eu estou falando para ela faz 5 dias que ela não deve escutar K-pop. Fala para ela, pastor, que ela não pode escutar K-pop, que é assim. Eu falei, mano, e agora? Eu vou constranger a menina. Não a menina do K-pop, a menina que é anjo da guarda. Porque, quem sou eu para definir o que essa pessoa ouve ou não? Aí ela pegou e falou assim, fala pastor, mó legalista, fala pastor, fala, e ela esperando assim, ó, o pastor vai acabar com ela. Aí eu falei, você ouve K-pop, moça? Ela, ouço pastor. Falei, você, mas você ouve no seu devocional? Ela, não pastor, na hora que eu estou assim na rua, indo para lá, eu falei, entendi. Eu falei, você busca Deus? Busco. Eu falei, você está no culto, não tá? Você adorou na hora do culto aqui? Adorei pastor. Você lê a Bíblia? Eu falei, então ouça o seu K-pop. Ela falou, pastor, mas eu falei para ela que as músicas têm uma energia ruim, tal. Eu falei, eu concordo com você, é verdade. As músicas devem ser consagradas para o capeta. Mas eu tenho revelação disso, ela não. Agora eu sou o chatão. Por isso está cheio de gente que está saindo da igreja, porque todo mundo quer botar a goela abaixo, que você tem revelação, mas o outro não tem. Isso é legalismo. Eu tenho revelação de algumas coisas. Agora, do que adianta eu vir discipular você com a revelação que eu tenho, para que você faça o que eu faço hoje? É louco, isso não é igreja, isso é religião, isso é legalismo. Então eu estou aqui para falar para você, você é livre, porque esse é o conceito de liberdade. Você faz o que você quiser, mas segundo a sua revelação. Aí eu falei assim, mas presta atenção, o dia que você tiver uma experiência que Deus, eu falei para ela, você já perguntou para Deus se K-pop é bênção? Ela falou, não, eu falei, então, pergunte. Talvez ela vai perguntar, ela vai sentir o quê? É ruim. E que ela falei assim, aí você faz o que Deus te mandar. Ela ficou, é verdade. Aí tadinha do anjo da guarda, já ficou acusada também. Aí eu tive que falar com o anjo da guarda. Eu falei, mas eu falei, você não se sentiu melhor que essa menina? Porque você não escuta K-pop, e ela escuta, não é verdade? Eu falei, sabe qual que é o problema? Você não escuta K-pop, mas talvez você pode fazer coisas pior do que o K-pop. Está entendendo? Quando você é legalista, quando você acusa os outros, você também, se você for medir, vai cair na mesma coisa. E eu falei, eu não posso medir a mesma coisa também, que eu devo ser pior que essa menina do K-pop. Eu não escuto K-pop, mas às vezes, né? Às vezes eu fico irado com alguma coisa, no trânsito, alguma coisa. Quero matar alguém que está aqui no nosso meio no culto, entendeu? Aí eu saio debaixo do favor, entendeu? Sou igual a pessoa, sou melhor que ninguém por estar no púlpito pregando para você. Agora qual que é? Será que não tem áreas na sua vida? Aí já pensou, a gente vai colocar peso sobre as pessoas? Que tristeza. Que tipo de... Eu não gostaria de estar numa igreja como essa. Desse jeito pesado, esquisito. Eu preciso estar num lugar que eu me sinto, que a palavra me encoraje e me leva a viver o que Deus tem para mim. Aí chega aqui, eu acabo com você vai para casa como? O capeta já estava te acusando, como estava lá com o Josué, do lado, acusando. Aí chega o pastor e joga mais uma pazinha de acusação, aí você já sai assim, ó, todo troncho, igual o Pedro Thierry no futebol, tá assim, ó, correndo assim, ó. Pedro Thierry estava morrendo já lá, né? Pedro se machuca, está melhor, Pedro? Não está melhor, Pedro? Eu não orei por você, né? Olha, tadinho do pastor, o pastor está lascado, mano. Eu já vou ficar acusado porque eu não orei por você. Antes de viajar eu vou orar por você, tá bom, Pedro? Então presta atenção. Cuidado com sua vida. Sua vida vale muito. Deixa eu usar um exemplo para você. É inevitável que um pássaro pouse na sua cabeça. Talvez você está andando na rua, um pássaro vai e pouse na sua cabeça. Pode acontecer.
Agora um pássaro pousar na sua cabeça e fazer um ninho na sua cabeça, é escolha sua. O que é isso? É acusação. O diabo, mano, ele vai acusar, ele vai condenar. Lembra que eu falei? Pelo que você não fez ou pelo que você fez. Mas qual que é a situação aqui? Aonde você está? Não fique debaixo de condenação, não fique debaixo de acusação. Saia disso, porque isso paralisa, isso destrói a sua vida. A intimidação através de acusação vai te paralisar. Foi assim que aconteceu através desse reinado e pode acontecer comigo e com você. Como que você não fica debaixo de condenação, de acusação? Sou justificado por meio da fé em Cristo Jesus. Ele fez por mim. Eu sou liberto do pecado, eu sou liberto de toda acusação, porque Ele já levou sobre Ele. O meu pecado do passado, do presente e do futuro está resolvido, está acabado. Deixa eu falar uma coisa para você, não sei se você sabe, talvez você achar que é heresia, mas não é heresia, é teologia, posso ensinar depois. Ninguém hoje vai mais para o inferno por conta do pecado. Não vai. Você sabia disso? As pessoas não vão para o inferno por conta do pecado, porque o pecado já foi resolvido. Isso que é uma obra completa. As pessoas vão para o inferno por não crerem naquele que resolveu o problema do pecado na cruz do Calvário. É quando eu não reconheço Cristo. Às vezes nós como crentes fazemos isso, ficamos debaixo de acusação, de condenação, não crendo que a obra que Ele fez é completa, é plena, é perfeita. É como se você tivesse com a ideia de tipo assim, Jesus precisava fazer uma coisinha a mais para poder resolver. Não precisa, acabou. Por isso você precisa sair debaixo dessa condenação. Se existe alguma área na sua vida que você está aí matutando, batendo, falando, eu não consigo avançar, não consigo crescer, não dá certo. Às vezes é porque é uma acusação de alguma coisa. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu tive uma experiência muito profunda, porque eu fui um adolescente muito louco, assim, retardado da cabeça, muito louco, eu destruí minha vida, e minha mãe me colocou em lugares muito bons, para fazer curso de computação, inglês, espanhol, pagou escolas e muitas coisas, eu jogava futebol no chute inicial, que era a escolinha do Corinthians, aqui na Edgar Facó, era várias coisas, mano, e pagava tantas coisas, só que era um adolescente vagabundo, essa é a palavra, vagabundo. Quando eu me converti, o diabo já falou logo assim, ó, o diabo já logo tocou na minha cabeça, ele falou assim, ó, agora você é jovem, você fez sua mãe perder um monte de dinheiro no investimento quando você era adolescente, e agora o que você vai fazer por ela? Assim. Várias vezes eu olhava minha mãe e falava, meu Deus do céu, quanto dinheiro essa mulher gastou comigo, e eu sabia quanto que ela ganhava, eu falava, mano, ela deu a vida, ela sacrificou para pagar o melhor para mim, eu cabulava, eu não ia, metia o louco, ia para outros lugares, causava, e não dei valor. O diabo acusava. Nessa mentalidade de acusação, eu não tinha nem disposição de estudar quando eu cheguei na igreja. O que eu fiz? Eu quebrei essa acusação, destruí através de Cristo Jesus e fui estudar. Hoje minha mãe pode olhar para mim e ter orgulho da minha vida, não por mim mesmo, mas porque eu entrei debaixo de favor, da graça. Então hoje eu tenho paixão por estudar. Por quê? Porque eu fui tirado de um ciclo de acusação e de condenação. Mas às vezes você é jovem aqui, você carrega coisas, peso na sua vida, a respeito das finanças, das emoções, da sua vida pessoal. Às vezes você fica achando que, olha que loucura, já vou falar que é o segundo ponto para nós encerrarmos. Às vezes você está aí acusado, você não tem nem a ousadia de pensar, em casar com alguém aqui que está no nosso meio, porque você acha que você não merece. Acusado por conta do meu passado. Irmãos, eu fui alguém destruído no mundo, promíscuo, mano, assim, terrível na vida. Quando eu entendi a graça, eu falei para Deus, Deus, eu vou casar com a menina mais bonita dessa igreja, a mais mulher de Deus. Foi assim que eu cheguei. Cheguei com os 2 pés na cara do capeta. Mas isso era loucura. O pastor Ricardo me botou na parede, deu uns choques em mim lá, e eu, vivam na fé. Porque eu fiquei pensando, poxa, eu não posso, meu passado, será que eu não creio na palavra? Meu passado ficou para trás, acabou. Eles que se fizeram novas todas as coisas, então agora, a partir de agora é um outro Fernando. A promiscuidade, o passado ficou para trás, agora eu posso sim, tenho direito, não por mim mesmo, mas por conta daquele que me salvou. Se Ele me deu vida eterna, se ele me deu a morar com Ele todos os restantes da minha vida, a eternidade por fora, será que não vai dar moça mais bonita e mais mulher de Deus nesse lugar? E eu orei, e aconteceu, diga glória a Deus. Então às vezes, presta atenção, o seu comportamento, a forma com que você se posiciona, às vezes a acusação te paralisa. Você às vezes não tem a ousadia de pedir um emprego para Deus, num salário de 5, 6 mil reais. Por que não? E 5, 6 mil reais ainda é medíocre, perto daquilo que Deus quer te prosperar, meu irmão. Você tem que orar, eu vou abrir uma empresa? Beleza, fechou. A empresa pode começar pequenininha, mas tudo bem.
Você vai ver o que vai acontecer. Daqui a um tempo eu vou estar faturando 30, 40, 50, 60 mil. Daqui a pouco ninguém mais trabalha para ninguém. Vai trabalhar para nós mesmos, a empresa vai faturar, vou contratar pessoas. Aquele negócio. Tem que ser assim. Ah, não. Eu fui muito mal. Irmãos, eu repeti 6 anos no ensino médio, meu querido, fundamental. Eis aqui um cara que você pode dizer que foi terrível na escola. Mas se eu não entendo a graça, eu tomo prejuízo e a minha vida é completamente destruída. Então, cuidado para você não estar paralisado, sendo intimidado pelo diabo por conta de acusação e condenação. Jogue de lado essa condenação, essa acusação. Decida viver debaixo do favor. Quando você vive debaixo do favor? Quando você dá valor à obra do Calvário e encerra e aniquila todas as mentiras do diabo. Diga glória a Deus. Então é verdade que o sacerdote estava sujo? Estava. O capeta tinha razão? Tinha, mas a gente não vive pela razão e nem pelo fato, a gente vive pela verdade, e a verdade é Cristo. Se Ele disse que é, já acabou, está entendendo? Ah, mas pastor, o fato é que está um caos, está difícil, não sei o que lá. E a verdade, o que diz? Qual que é a realidade que o mundo diz sobre isso, aquilo, não sei o que lá? E qual que é a verdade? É assim que você vive, de acordo com aquilo que a Bíblia disse que você é, amém? E aí então, o segundo motivo da intimidação fez paralisar essa obra, além da acusação, foi o merecimento. Nossa, qual que é o merecimento? Minha força do braço. Eu vou trabalhar na minha força do braço, eu vou empreender na minha força do braço, eu vou liderar na força do braço, eu vou ser um radical livre na força do braço, vou viver na rede de jovens na força do braço, nos adolescentes na força do braço, no meu entendimento próprio. Tudo que eu vou fazer, eu vou abrir uma empresa, eu vou lidar com finanças, tudo é pelo que eu sei. Não é. Você precisa entender, a obra de Deus foi paralisada. O momento que Zorobabel aqui tomou um choque de realidade. Olha o que aconteceu aqui em Zacarias. Zacarias vai, profetiza e fala para ele. O que está acontecendo? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Aí que ele cita algo muito interessante que eu tive uma experiência semana passada. Eu fui para um evento, passei 72 horas longe, e aí a Bíblia está dizendo assim: quem és tu, ó monte, perto da planície que está por vir? Em outras versões diz: Zorobabel, se você não viver por força nem por violência, e for guiado pelo Espírito, e for pelo Espírito do Senhor, até as altas montanhas vai se tornar algo plano, fácil de andar. O que é isso? O que aponta? Aquilo que era esforço, que tinha muita dificuldade, era muito penoso de ser feito, não vai ser mais pesado para fazer, vai ser fácil. Aquilo que era uma montanha para subir, era penoso, vai se tornar como se fosse algo leve, prazeroso, algo plano, fácil de viver e de caminhar. E às vezes a sua vida está pesada algumas coisas. Talvez você tente lutar para ser bom com as finanças e nunca consegue, por quê? Esforço próprio. Talvez você dá de tudo para ser um ótimo líder e a célula nunca rompe. Esforço próprio, justiça própria. Estou tentando, pastor, entrar no mercado digital, fazer isso, desse jeito, eu nunca consigo. Esforço próprio. Já experimentou descansar? Já experimentou ser guiado pelo Espírito? Já experimentou desfrutar dessa condução espiritual, de entender que é Deus que te conduz, que te leva? Nesse evento que eu fui semana passada, tem um momento lá que uma loucura. E aí, isso eu posso falar porque os outros não têm, né? Tem um bote que a gente precisou remar. Nós remamos um bote por 8 horas e 45 minutos. 8 horas e 45 minutos. É uma distância como se fosse dali da Cachoeirinha, do terminal Cachoeirinha até Diadema, remando. Nessa velocidade aqui, ó. O remo andava nessa velocidade aqui. Passava na água nessa velocidade. E aí, só 6 negócios para remar. E aí, quando um não remava, o peso ia para o outro lado. Aí o barco virava. E aí tinha que tomar postura o negócio. Aí se um não rema aqui, os 3 têm que remar como se fosse para 4. 3 mais o quarto que parou. Irmãos, foi uma luta assim. E aí todo mundo sabia que eu era pastor. Aí os caras gritavam: pastor! Ora, pastor! E eu já estava como? Morto também. Isso era 4 horas de remo. Pastor, ora!
E eu comecei a declarar, falei, ainda que o meu corpo exterior esteja corrompido, o meu interior vai fluir, vai acontecer. Comecei a colocar a mão na cabeça das pessoas e orar, e reme. Aquele negócio é uma loucura. A gente revigorando a força, porque não tinha mais de onde sair. Até a dependência do Espírito, eu falei, meu Deus do céu. E comecei a falar versículo, declarar. Aí daqui a pouco eu vi uma montanha. Eu falei, putz, mano. E a montanha assim, ó, desse jeito. Aí passou. Aí toda vez que chegava no plano assim, ó, eu falava, vamos! Aproveita que está plano, porque é mais leve, né? Aí o pessoal, agora é descida, o pessoal, vai, mano, aproveita, descansa. E sempre conduzindo a galera, porque eu tinha uma noção mais ou menos como seria algumas coisas. Eu falei, poxa, então, naquilo que era dificultoso, ficava leve só no momento específico. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, na profecia de Zacarias, é que, se você for conduzido pelo Espírito, se você fizer aquilo que tem para ser feito pelo Espírito Santo, não por força nem por violência, vai ser leve, vai ser prazeroso. Ainda que tenha dificuldades, ainda que tenha tribulação, vai ser prazeroso. E você precisa entrar para essa posição, meu irmão. E às vezes você está sendo intimidado e paralisado naquilo que Deus tem para você, por simples fato de você estar, o quê? Na justiça própria, no merecimento. Deixa eu falar uma coisa muito, muito importante para você. O que a gente precisa não é de dinheiro, a gente precisa de favor. A nossa empresa que você está abrindo, ou você está trabalhando, está começando, não precisa de dinheiro, não precisa de clientes, ela precisa de favor. Porque se tem favor, vai ter cliente e vai ter dinheiro. Nossas células não precisam. Eu fiz um apelo aqui, no culto anterior, eu vou fazer um apelo aqui. Se você é homem, que tem mais, é claro, todos têm mais de 15 anos. Se você é homem, tem mais de 15 anos, não lidera, queira liderar, tem uma rede de teams, eu estou precisando de líderes homens. Fiz um apelo aqui hoje, mais cedo, e um monte de gente foi. Um monte de gente foi levantado, foi lá. As 4 pessoas chegou no final. E eu falei, a rede dos teens e a nossa rede de adolescentes, a rede de jovens, não precisa de líderes, ela precisa de favor. Porque se tem favor, tem líder que vai ser levantado, tem líder que vai ser capacitado, porque é a graça de Deus. Pode chamar a banda, o louvor, por favor? Então presta muita atenção. O que você precisa na sua casa, no seu trabalho, no seu empreendimento, onde você está inserido, não é de mais recursos, não é de estratégia, você precisa de favor. Quando tem favor, tem estratégia, tem recurso, tudo é liberado sobre a sua vida. E eu quero falar algo para você. Presta muita atenção, olhe para a sua vida e decida desfrutar disso. Não é por força, nem por violência, mas é por aquilo que o Espírito Santo conduz, que Ele leva. Às vezes você está anos e anos tentando, sei lá, ganhar seus pais para o Senhor, ou seu patrão, ou liderar uma célula, ou multiplicar a célula, ou se tornar um discipulador. Mas você precisa entender que não é por aquilo que você faz. Até hoje, o que você desfrutou na sua vida, é pela graça. Certa vez teve um rapaz que eu fui visitar no aniversário, ele estava querendo desistir de tudo. E eu falei, quem te trouxe até aqui? E ele falou, foi a graça de Deus. Eu falei, pois é, e você quer desistir agora? Ele falou, eu quero. Eu falei, então, é porque você não entendeu. O que te trouxe até aqui é o que vai te levar até lá na frente, para você ter um ministério, uma família e ser bem sucedido e exitoso. E naquele dia eu orei por ele no aniversário dele, ele mal queria desviar da igreja. Hoje ele é um grande referencial no nosso meio, na geração crescendo, família e tudo mais, empreendendo, prosperando. Mas por quê? Porque é a graça, tudo é pela graça. E olha que interessante que a Bíblia diz, depois que fala do monte, da montanha, ele fala, porque quando colocar a pedra de arremate, que é uma pedra, a pedra final da construção, construir tudo, coloca a última pedra assim, ó. Quando coloca a última pedra, que a construção acabou. A Bíblia diz, quando você colocar a pedra de arremate, em meio a aclamações, em meio a gritos, vocês vão gritar, é pela graça, é pela graça. Então o que está acontecendo aqui? Não faz por força, não faz por violência. Está cansado, está desanimado, está abatido, está complicado, tem algo de errado. O ministério, irmãos, aqui, não é para te consumir, não é para te matar. A célula não deveria te matar. Quantas pessoas estão desistindo de situações, de sonhos, daquilo que Deus tem para você, porque você está cansado. O casamento, irmãos, é pela graça. Não dá para ser casado pela força do braço. Você pode ler muitos cursos, pode fazer muitos cursos, ler muitos livros, mas na hora da treta, o curso não vai ensinar nada. O livro não lembra nada. Temos seminários para poder ajudar aqui. Agora, se tiver dependência da graça, seja no casamento, seja na célula, seja empreendendo, seja na criação de filho, seja nos desafios que você está diante de você, quebra uma empresa, dependa da graça. Dependa completamente da graça. E aí você pode dizer,
aqui não tem nada meu, não tem nada do meu esforço próprio. Eu quero te perguntar, tem alguma área da sua vida que você percebe que está penoso, está difícil de ir assim, é uma luta constante e tal? Você tem que avaliar se está paralisado, se é pela acusação ou se é pelo merecimento. Eu quero te convidar a você vir para esse lado de cá. Qual que é esse lado de cá? Eu quero te fazer um convite a vir para o lado do favor de Deus. Ainda que você ache que você precisa de algumas coisas, quero te dizer, você só precisa do favor. Precisa do favor. Precisa do favor para qualquer coisa que você for fazer. Vai liderar a célula? Favor. Vai cuidar de alguém? Favor. Vai cuidar da pessoa mais difícil que você já foi cuidar? Precisa de favor. Favor de Deus. Se você tem favor, você tem tudo. Você tem tudo na sua vida, tudo que você precisa está no favor. Porque o favor é o próprio Cristo. E para encerrar aqui, hoje eu postei até no meu Instagram, a sua vida, o seu ministério, você vai ter, é um reflexo de quanta revelação que você tem da graça. Eu não sei se você está paralisado pela acusação, pela condenação, de algo que você não fez ou que você fez. Só não deve ficar debaixo da acusação. Ou, se você está paralisado, está sendo intimidado pelo diabo, por conta do merecimento, do seu esforço próprio, consigo, vai dar certo. Deixa eu falar a você que talvez tenha uma idade mais avançada, você quer se casar, te desafio, não entre na perturbação da ansiedade, não entre no caminho da acusação, não comece a colocar réguas e olhar e pensar, não casei por isso, ou não vou casar por aquilo, porque é o meu passado, a minha forma, não, esquece. Há um Deus que não negou seu próprio filho, será que Ele vai te negar coisa alguma? Um marido, uma esposa, um emprego, uma faculdade, uma porta aberta, um intercâmbio, qualquer coisa, uma célula multiplicada, será que Ele vai te negar? Mas para isso você não pode estar debaixo da acusação de condenação. Estar debaixo da condenação, da acusação foi o que eu te disse. Sai debaixo da posição de favor. Eu dou mais valor para a mentira do diabo do que para a obra consumada do Calvário. Mas inverta a ordem. Decida crer na bondade de Deus. Decida crer que existe bondade e misericórdia perseguindo todos os dias da sua vida. Mas pastor, está difícil. Pastor, eu perdi a célula. Pastor, eu perdi a esperança de casar. Pastor, eu perdi a esperança de multiplicar. Pastor, eu perdi a esperança dos meus pais se converter. Perdi a esperança de um monte de coisa, pastor. Quero te dizer aqui, seja hoje encorajado a crescer, a avançar por conta de uma palavra que te tira da posição de condenação, de acusação, uma palavra que te tira do lado do merecimento, do seu esforço próprio, e decida desfrutar completamente e crer na graça, no favor de Deus. Lembre-se, o que você precisa não é de dinheiro, não é de recurso, não é de criatividade, de pessoa, você precisa do favor. E se você tem favor, você tem tudo. Você tem tudo. O que você precisa hoje? Favor. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo o que eu preciso, é Ele. Precisa acordar e falar: bondade e misericórdias vão me seguir todos os dias da minha vida. E se o diabo estiver do meu lado, como esteve de Josué, acusando, você vai olhar para ele: não importa o que você fala, eu não darei ouvido para a sua voz. Cale a voz hoje do diabo, através de uma postura, através da postura de crer na palavra de Deus, de crer na obra do Calvário. Eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou justificado. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Não há condenação sobre a minha vida mais, porque Cristo me justificou. Eu estou lavado, eu estou vestido, eu estou escondido nele. Mas pastor, eu estou cansado porque eu faço na força do braço. A partir de hoje, serei conduzido, guiado pelo Espírito, é pela graça. O Senhor que vai me conduzir em todas as coisas. E eu quero te desafiar: você vai desfrutar de favor, de graça, de coisas extraordinárias em todas as áreas da sua vida. Diga glória a Deus. Chegaram 1000 jovens e adolescentes aqui. Não dá pelo esforço próprio. Não dá para multiplicar célula, multiplicar rede, crescer, avançar, ter filhos, ser casado, se for pela força própria. Não dá. É muita coisa, a obra de Deus. Se é Deus, é grande, é complicado. Mas se eu sou conduzido pelo próprio Espírito, tudo se torna mais leve. Por isso que eu quero te convidar a você vir para esse lado de cá, lado do descanso. Flua, vida, graça, aleluia.
poderoso acordar feliz e dormir satisfeito. Por quê? Porque Cristo é o centro de todas as coisas.